Graça e paz, meus irmãos e irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra do Senhor que fala aos nossos corações, amém? Já te convido, se você chegou nesse vídeo por acaso, já te convido a se inscrever no canal e fazer parte do nosso encontro diário de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias lemos juntos a Palavra do Senhor, amém? O livro mais importante, que é a voz de Deus falando diretamente aos nossos corações, acalmando a nossa ansiedade. Eu não sei o problema que você possa estar passando, mas uma coisa é certa, a Palavra de Deus tem uma resposta, tem uma palavra de consolo para cada um dos problemas, sejam eles quais forem. Amém? Então já te convido a fazer parte do nosso propósito de leitura diária. Se você chegou agora no canal, tem aqui a playlist aqui acima para você clicar e começar no primeiro dia. Amém? Grandes coisas Deus fará no meio de nós, falando aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Agora que você já está inscrito no canal e deixou o seu like nesse vídeo, eu te convido para estarmos orando, agradecendo a Deus pela oportunidade, por mais um dia de vida, apresentando o propósito da leitura do dia de hoje. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade. Senhor, mais um dia estamos aqui diante da tua presença para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Senhor, o Senhor sabe da vida de cada um, o Senhor sabe da necessidade de cada um, ó Deus. Mas uma coisa é certa, a maior necessidade que nós precisamos é a Tua presença. São as Tuas palavras, Senhor, que entram em nossos corações. São as Tuas palavras que entram e preenchem o vazio da nossa alma. Senhor, então eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Pai, mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama, o Senhor nos educa, o Senhor nos corrige, o Senhor nos direciona para aquilo que é a Tua vontade. Continua fazendo, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas e que não seja aquilo que a gente quer, porque nós sabemos que infinitas são as Tuas promessas sobre nossas vidas, que infinitamente são melhores os Teus caminhos para a nossa vida. Então eu te louvo, Senhor, te agradecendo, te peço, fala novamente hoje com cada um de nós através da Tua palavra. Nos guie, Espírito Santo, no dia de hoje. Graças te damos. Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje será uma leitura maravilhosa, dando continuidade em Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 49 de Gênesis e vamos dar início à leitura do nosso 25º dia. Olha que bênção, daqui a pouco será um mês de propósito, lendo a palavra de Deus todos os dias, fielmente aqui, honrando aquilo que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra. Amém? Sinta Deus falar aos seus ouvidos na leitura de hoje. Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim, para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Rúben, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e circunvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho. Quando mata a sua vítima, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Isacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá.
A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz, de manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. A morte e o sepultamento de Jacó, versículo 29. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos. Glória a Deus. Dando continuidade de Gênesis capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: Façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem: Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: Vai e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do Rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento no terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: Como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim, os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abrão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim.
Ele também pegou no colo como membros da família os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Amém. Gênesis 49 e 50 concluídos. Amém. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Vamos dar continuidade. Mateus capítulo 9, Jesus cura um paralítico. Começa da seguinte forma. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas mais? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho nas Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região.
a cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram: "Nunca vimos em Israel uma coisa assim." Mas os fariseus diziam: "O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios." Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: "A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita." Glória a Deus. Agora, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, amém? E vamos concluir a leitura do dia de hoje. Provérbios capítulo 25, mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence as autoridades, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Glória a Deus! Mais um dia concluído com sucesso para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor por esta oportunidade. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso és Tu, graças te damos, meu Deus, por esta rica oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Senhor, continua falando aos nossos corações, continua, Senhor, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos revigorando, alimentando a nossa fé. Deus, quão importante é a Tua presença em nossas vidas, quão importantes são as Tuas palavras aos nossos corações. Abençoa cada um dos nossos irmãos que aqui estão, continua protegendo, livrando de todo mal e que amanhã possamos estarmos aqui, firmes, sedentos pela Tua palavra, pela Tua presença. Assim oramos, te agradecemos.
Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente. Já sabe, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui abaixo também o versículo que mais falou ao seu coração, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.